A presidência solicita que faça seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. Obrigado, Cristiano. Comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do presidente da Casa, orientando acerca do Assembleia Fiscaliza 2025-2026, bem como reiterando a relevância do papel fiscalizador do Parlamento Mineiro. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei números 134/2023, 974/2023 e 3109/2024, deputado Betão, no primeiro turno, deputado Betão. 2.844/2957, 3.097/2024, em turno único, deputado Betão. 608 e 1.245/2023, em turno único, deputado Celino Sintrocel. 2.908, 3.082, 2024, em turno único, deputado Leleco Pimentel. Passa-se a primeira ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Esse aqui é o... Peraí, esse aqui é o que cada um vota. Projeto de lei número 3.357/2021, turno único, autoriza o Poder Executivo a criar o restaurante popular itinerante, com o objetivo de atender a população em situação de rua. Da autoria, deputado Dr. Jean Freire, relatoria, deputado Betão. Tem que ler aqui, né? Relatoria. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, projeto de lei número 3.357/2021, autoriza o Poder Executivo a criar o restaurante popular itinerante com o objetivo de atender a população em situação de rua. A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a criar o restaurante popular itinerante com o objetivo de prover a alimentação e nutrição das pessoas em situação de rua, com política social alimentar que busca impedir a desnutrição desta população. O projeto de lei em análise propõe nova estratégia de atuação do poder público para assegurar o direito à alimentação às pessoas em situação de rua, ao visar autorizar o Poder Executivo a criar um restaurante popular em itinerante. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.357/2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Altera a lei número 22.806, 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, PESANS, e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentado o artigo 4º da lei número 22.806, 29 de dezembro de 2017, o seguinte inciso 15. E, artigo 4º, inciso 15, promoção de direito à segurança alimentar e nutricional das pessoas em situação de rua. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão o projeto, em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.772/2022, primeiro turno, altera a lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, criando diretrizes para o combate à violência financeira contra o idoso e da outras providências. Autoria do deputado Mauro Tramonte, relatoria do deputado Betão. Tem que ler aqui. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei em epígrafe altera a lei número 12.666, de 4 de novembro de 97, que dispõe sobre a política estadual de amparo
ao idoso, criando diretrizes para o combate à violência financeira contra o idoso e outras providências. A proposição em exame visa alterar a lei que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, acrescentando disposições ao seu artigo 5º para determinar os serviços notariais e de registro, bem como os estabelecimentos comerciais, a adoção de medidas para coibir a prática de abuso contra pessoas idosas. De acordo com o censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 12,4% da população mineira tem 65 anos ou mais, constituindo um segmento populacional com demandas específicas que exigem atenção especial do Estado. Em nosso entendimento, o objetivo do projeto de lei em comento é pertinente e está de acordo com o que prescreve o artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa, uma vez que busca oferecer maior proteção às pessoas idosas, especialmente em relação aos crimes financeiros. Atendendo ao disposto do artigo 173 do Regimento Interno, a comissão deve se pronunciar também sobre o projeto anexado à proposição em análise. Entendemos que as considerações tecidas neste parecer e o texto do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça abrangem o conteúdo do projeto de lei 3.061/2024, anexado à proposição em exame. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.772/2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, quando nós fizemos a proposta desse projeto de lei, nós pensamos justamente nas pessoas idosas. Por quê? A legislação brasileira reconhece a melhor idade como digna de proteção e respeito em prol a um envelhecimento ativo e saudável. Diante disso, uma série de proteções foram estabelecidas no Estatuto do Idoso para garantir um envelhecimento com qualidade, por meio da defesa da vida, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à igualdade, contra a discriminação e preconceito, em favor da autoestima e independência, a participação de convivência comunitária e familiar e a proteção integral. Além disso, entretanto, infelizmente, convivemos diariamente com notícias de golpes financeiros praticados contra pessoas idosas. E muitas das vezes a violência financeira é praticada não só nas ruas, mas dentro de casa por pessoas próximas. Razão pela qual devemos criar mecanismos de proteção e denúncias para coibir tal prática que afeta não só o patrimônio do idoso, mas por vezes causam graves sequelas na sua dignidade e honra. Vale registrar que a proteção que se pretende nesta lei já vinha sendo praticada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, considerando a recomendação número 46, de 22 de junho de 2020, que, diante a pandemia de Covid-19, dispôs de diretrizes de proteção financeira do idoso no âmbito dos cartórios notariais e de registro no país, considerando a vulnerabilidade dos idosos naquele momento, que infelizmente ainda perdura segundo noticiários diários, razão pela qual tal mecanismo de proteção deve ser adotado de forma permanente nos estados. Por essas razões, pedimos apoio aos pares para a aprovação desse projeto e agradecendo ao Betão por ter feito, então, essa conclusão ao projeto, ter sido aí o relator pela aprovação. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Continua em discussão, em votação. Os deputados que concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Parabéns, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, Betão. Obrigado. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 1487/2023, turno único, declara de utilidade pública a associação ao projeto A Melhor Idade, Asprame, com sede em Belo Horizonte. Autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto.
Em discussão, encerro essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Cristiano Silveira? Aprovação, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2.844/2024, turno único, declara de utilidade pública o Instituto Aliança pela Vida, Cuidar e Proteger, com sede no município de Sabará. A autoria do deputado João Vitor Xavier, parecer pela aprovação, relatoria deputado Betão. Em discussão o projeto, em discussão, encerra essa discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, presidente. Deputado Cristiano Silveira? Também voto pela aprovação. Deputado Betão pela aprovação. Aprovado o projeto. Esse aqui agora. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos projetos de lei. Números 3.818/2022, 1.997, 2.866 e 3.012/2024. Em discussão, os pareceres. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, as deputadas e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados. Terceira fase, passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência para o deputado Mauro Tramonte, para que ele faça a leitura de requerimentos de minha autoria do deputado Jean Freire, e para que coloque também em votação. Pois não, senhor presidente. Recebo a presidência. É a mão? É a mão. É porque foi a audiência lá de... Deixa eu ver se eu... Não, se você quiser, eu leio. Você põe em votação. Eu esqueci meu óculos, por favor. Podia ler para eu botar em votação, por gentileza. Requerimento de comissão número 12.753/2020. Eu vou fazer a leitura englobada, senhores deputados, depois de votação. Cada um por sua vez. Hein? Votação englobada. É do deputado Betão Jean Freire. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para que apurar anúncios de possível crime ambiental cometido pelas empresas de plantio de eucalipto na região do Vale de Jequitinhonha, especialmente relativos ao uso abusivo de agrotóxicos, desmatamento, assoreamento de rios, conforme a terceira reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 14/3/2025, em Berilo. Também dos mesmos autores, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria, Sinfra, pedido de providências para a substituição das pontes de madeira que ligam o município de Berilo aos municípios do entorno, por pontes e estruturas de concreto, visando garantir a segurança e melhorar a qualidade de vida da população. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providência para ampliar e fortalecer as políticas públicas destinadas às mulheres quilombolas e trabalhadoras rurais voltadas para a geração de renda, organização produtiva, agricultura agroecológica, gastronomia e artesanato, garantindo acesso ao crédito e assessoria técnica na região do Vale de Jequitinhonha, principalmente na cidade de Berilo, Chapada do Norte, Genipapo de Minas e Turmalina. Também deputado Betão Jean Freire. Seja encaminhado ao Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para a realização de pesquisa nos municípios de Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró e José Gonçalves de Minas, pelas universidades federais e estaduais e pelo Instituto Federal, sobre o potencial econômico de cada município, com ênfase na agricultura familiar e na capacidade produtiva das comunidades quilombolas, a fim de produzir dados técnicos, subsidiar a criação de fortalecimento de políticas públicas, geração de trabalho, emprego e renda.
Também é um requerimento que seja encaminhado pedido de providência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para a ampliação de investimento para as políticas públicas destinadas aos agricultores familiares, comunidades rurais, quilombolas e outros povos tradicionais, visando criar oportunidade que possibilite a permanência dessas populações no campo. Requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias ao Ministério da Agricultura e Pecuária para destinação de investimentos para a recuperação das estradas vicinais rurais, visando a melhoria do escoamento das produção das comunidades rurais e quilombolas da região do Vale do Jequitinhonha, principalmente os municípios de Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró e José Gonçalves. Outro requerimento, seja realizado visita às regiões do sul de Minas, produtores de café e de cana, que tem a maior número de casos suspeitos, denúncia e resgate de pessoas trabalhadoras em condições análogas à escravidão, convidando a Comissão de Participação Popular desta Assembleia, o Ministério Público de Minas Gerais e a Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Requerimento, ainda de minha autoria, do deputado Jean Freire, seja encaminhado aos governos estaduais e federal a implementação de formas de bonificação e programas de incentivo à preservação e recuperação das florestas, inclusive por financiamento de manutenção e ou criação de áreas replantadas e recuperadas nas comunidades. Agora é um requerimento de minha autoria, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedindo providência para que seja suspensa em caráter de urgência as transferências dos servidores do Hospital Maria Amélia Lins para o Hospital João 23 e outras unidades hospitalares, conforme comunicado feito aos trabalhadores em reunião ocorrida em 11 de março. Também de minha autoria, que seja realizada a oitiva de Emerson Andrade Leite, coordenador do geral do Sindic Eletro, e Maria Helena Barbosa, do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, SENGE, para apresentar à comissão os desdobramentos das ações referentes à retomada das negociações sobre o acordo coletivo de trabalho e sobre o pagamento da manutenção do plano CEMIG Saúde por parte da estatal. Também de minha autoria, seja formulada manifestação de protesto contra a direção da CEMIG pela sua postura intransigente da não realização da reunião acordada na audiência pública realizada no dia 11 de março de 2025. E também, o último requerimento, de minha autoria, seja formulada manifestação de apoio ao Escritório de Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal de Uberlândia pelo seu atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo reconhecido nacional e internacionalmente pelo seu trabalho na abordagem de temas como trabalho escravo, relações étnico-raciais, direitos das mulheres e LGBTQIA+, lamentando o fato de seu escritório ter sido alvo de invasão e furto no final de semana, situação que reforça a importância de maiores investimentos nas instituições federais do ensino superior com o intuito de garantir uma infraestrutura segura, plena, continuidade de suas atividades. Lido todos os requerimentos. Tudo bem. Em discussão, os requerimentos, deputado Betão e Jean Freire. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos lidos agora aqui. Devolvo a presidência ao deputado Betão. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião, conforme o requerimento aprovado agora há pouco, para ouvir a senhora Maria Helena Barbosa, do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, e o senhor Emerson Andrade Leite, coordenador-geral do Sindicato Eletro, para apresentar os desdobramentos das ações referentes à retomada das negociações sobre o acordo coletivo de trabalho e sobre o pagamento da manutenção do plano CEMIG Saúde por parte da estatal. Emerson e Maria Helena, vocês têm até 20 minutos, tá, para dividir entre os dois.
Saudações aos deputados. Um agradecimento especial aí ao deputado Betão por todo o apoio que ele tem concedido aí à luta dos elicitários e elicitárias em defesa do plano de saúde. E saudação aqui aos servidores da Assembleia Legislativa e a todos aqueles que nos acompanham aqui do plenário e também através da TV Assembleia. Um dos motivos em que a gente solicitou o comparecimento aqui, Betão, foi que, infelizmente, a reunião que foi agendada aqui na Assembleia Legislativa, quando houve o comparecimento à Assembleia Legislativa e à Comissão do Trabalho, do presidente da CEMIG, Reinaldo Passanezi, onde ele se comprometeu, diante da Comissão de Trabalho, da Assembleia Legislativa, e de todo um público, de um enorme público que estava presente na Assembleia Legislativa naquele momento, onde ele se comprometeu à realização de tantas reuniões quanto forem necessárias para poder superar o problema do acordo coletivo específico de plano de saúde de elicitários e elicitárias. Ele disse essas palavras diante da Comissão de Trabalho e do público que acompanhava a audiência na Assembleia Legislativa, e se comprometeu à realização de uma reunião na quinta-feira, dia 13, 2 dias depois da realização da audiência. No entanto, 2 dias depois, no dia agendado, comparecemos à sede da CEMIG, conforme, inclusive, comunicado emitido pela própria CEMIG, o convite emitido pela própria CEMIG para a realização da reunião. Nós comunicamos à Comissão de Trabalho e também aos deputados e deputadas que acompanharam a audiência, se dispuseram a nos acompanhar naquela reunião com a CEMIG, os deputados Leleco Pimentel e professor Cleiton. Comparecemos à CEMIG no horário marcado. No entanto, para nossa surpresa, a CEMIG não nos recebeu. A CEMIG se recusou a receber a bancada de representação dos trabalhadores e trabalhadoras e, inclusive, pasmem, se recusou a receber os deputados que estiveram presentes, que compareceram à reunião. Os deputados foram até a portaria, se identificaram com o propósito de serem recebidos pela direção da CEMIG, conforme estava combinado, e nem a bancada de representação dos trabalhadores e trabalhadoras e nem a bancada de representação dos deputados foram recebidos. Em virtude desse descumprimento do acordo, nós, os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras que estávamos presentes ali no hall do edifício 7, aguardando para o início da reunião, ao recebermos a negativa da ocorrência da reunião, realizamos uma reunião ali mesmo no hall do edifício 7, essa reunião com representantes do SENGE, do Sindeletro, da EA, do Sindicato Solitário de Juiz de Fora, da ABCF, Associação dos Beneficiários e Contribuintes da Forluz e da CEMIG Saúde, além do representante do Sindeletro, também com a presença dos deputados Leleco Pimentel e do deputado professor Cleiton, nós realizamos a reunião ali mesmo, no hall do edifício 7, e essa reunião gerou uma ata, um registro da negativa da CEMIG em nos receber. A reunião foi realizada somente com os representantes dos beneficiários e beneficiárias e os deputados ali presentes, e a gente está trazendo aqui hoje a ata dessa reunião, registrando o descumprimento do acordo feito aqui no dia 11, e eu gostaria de passar essa ata para as suas mãos, Betão, como presidente da Comissão do Trabalho. Perfeito. Entregue a ata e registrado adequadamente o descumprimento do acordo que foi celebrado aqui entre nós, eu acho importante trazer para a Comissão de Trabalho também alguns desdobramentos, alguns eventos que ocorreram depois da reunião do dia 11, que eu acho que é importante que a Comissão de Trabalho tenha a informação.
Num desses eventos, os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG receberam, no dia de ontem, por volta de 11 horas, 11h20 da manhã, o comunicado da CEMIG Saúde de que o reajuste de 60,5% nas mensalidades do plano de saúde será praticado agora no pagamento do final do mês de março. Quem esteve na audiência pública deve se lembrar que um dos requerimentos que saiu da audiência naquele dia era a solicitação à CEMIG que suspendesse o reajuste de 60,5%, também conhecido como reajuste técnico do plano de saúde, e a retirada de patrocínio, até que se empenhasse um processo de negociação e que o acordo coletivo específico fosse renovado. Levando em consideração que a suspensão do reajuste e a suspensão da retirada do patrocínio são questões essenciais para que a negociação siga à frente, porque não faz sentido realizar uma negociação onde os danos da não renovação do acordo coletivo já estariam implantados, já estariam em pleno vigor. Levando em consideração a importância da suspensão dessas duas medidas, a gente entende que levar a cabo esse anúncio que foi feito no dia de ontem é, de muitas formas, desrespeitar também todo o debate que foi feito aqui na Assembleia Legislativa durante a audiência do dia 11. Então, assim, a gente está trazendo aqui para essa reunião um novo apelo à Comissão de Trabalho, levando em consideração que a folha de pagamento da CEMIG ainda não foi rodada. A gente traz aqui o apelo para que a Comissão de Trabalho faça nova intervenção junto à direção da CEMIG, impelindo a direção da CEMIG a suspender o reajuste de 60,5% que ela anunciou ontem, para que as partes, com a mediação da Comissão de Trabalho, possam, de fato, realizar um processo de negociação que, contemplando as necessidades das duas partes, a representação da empresa e a representação dos beneficiários e beneficiárias, a gente possa, de fato, renovar esse acordo coletivo dentro daquilo que os trabalhadores e trabalhadoras merecem e desejam. É importante também a gente trazer aqui para a Comissão de Trabalho a perspectiva de que, caso esse reajuste seja realizado, caso o plano de saúde seja reajustado em 60,5%, diversos trabalhadores e trabalhadoras, entre ativos e aposentados, serão expulsos do plano de saúde, conforme nós debatemos ali na audiência do dia 11. E essa expulsão, pela impossibilidade do pagamento, vai deixar grande parte da categoria lexitária, sejam ativos, sejam aposentados, sem acesso os diversos tratamentos de saúde que hoje esses eletitários e letitárias estão submetidos. Então, é de suma importância que isso aconteça e não é possível empenhar a negociação já com esse reajuste tendo sido implementado, porque esses eletitários que serão submetidos a esse reajuste não terão condições de pagar o plano de saúde e terão o seu acesso ao plano de saúde inviabilizado por conta da questão financeira. Por último, eu também gostaria de deixar registrado aqui a forma intransigente e, na maioria das vezes, truculenta com a qual a direção da CEMIG tem tratado as representações sindicais, as representações das associações e todos aqueles que representam os beneficiários e beneficiárias do plano de saúde, onde as tentativas de negociação são sempre respondidas com desprezo, com agressividade, e a direção da CEMIG continua submetendo trabalhadores e trabalhadoras a um intenso processo de assédio moral e de pressão para que deixem o plano de saúde, fruto do acordo coletivo específico, e migrem para os planos de saúde que a empresa instituiu de forma ilegal, de forma ilegítima, e que abandonem
o plano de saúde que é protegido pelo acordo coletivo específico. A empresa continua pressionando, a empresa continua realizando os seus processos de assédio moral individual e coletivo, e, se tratando de uma empresa pública que deveria dar o exemplo, a gente pensa que esse processo de assédio precisaria parar. Eu passo a palavra agora para minha companheira Maria Helena para as considerações dela. Bom, inicio agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Comissão do Trabalho, agradeço aos deputados, e eu estou aqui representando o Sindicato de Engenheiros e exerci minha função de engenheira por 32 anos nessa empresa, e a gente vê a degradação, né, das metodologias técnicas, do apoio à saúde, do apoio à segurança. E, com relação aos trabalhadores que estão aposentados e estiveram aqui em grande número, então, a evidência mostra por si só a preocupação de todos eles, né, muitos em idade acima de 70 anos, que construíram essa empresa que foi e continua sendo a sustentação para a infraestrutura elétrica desse Estado e do país. Então, o que acontece? Esses idosos, que no total do plano são 50 mil vidas atendidas, mais de 50 mil vidas, eram 60 mil vidas nesse plano e a empresa pressionou para que fossem reduzidas. Então, essas 60 mil vidas, esses trabalhadores, que também fizeram depoimentos aqui na audiência pública, depoimentos pessoais, de sequelas pessoais. Então, o que acontece, né? Embora a Universemig, né, que é a universidade que também está sendo desmontada por essa gestão, tentar se construir métodos seguros de trabalho, não conseguiram evitar contatos com questões muito tóxicas, que são, né, o óleo que era em todos os transformadores, né, o óleo ascarel, amianto, ácido sulfúrico nas baterias que estavam instaladas nas subestações, sem contar o sol, né, que muito recentemente que se usa protetor solar de pele. Então, todos esses agentes nocivos, eles levaram ao adoecimento. E esse adoecimento ele vai acontecendo ao longo do tempo. Muitas vezes as pessoas, quando se aposentam, não identificam aqueles problemas. O presidente da CEMIG Saúde relatou o alto custo com tratamento de câncer. E muita dessa origem deve estar relacionada com essas exposições a esses agentes nocivos. Então, assim, a empresa é construída por esses trabalhadores que literalmente carregavam os postes nas costas, porque não tinha como acessar escadas pesadas, e hoje eles são abandonados dizendo que não quer mais. Não é por não poder, é por não querer, né? Porque o custo, esse custo, simbolicamente, ele é muito pequeno em relação ao faturamento líquido da empresa. E o que acontece? Foi com essa gestão, esse modelo de gestão, que esses trabalhadores permaneceram na empresa. O que garantia que eles teriam seguro saúde no ano seguinte é que ele era renovado automaticamente. Então, é importante que a gente deixe tudo isso claro. As pessoas estão ansiosas, estão muitíssimo preocupadas com esse aumento, porque esse aumento é uma exclusão, como já disse o meu colega aqui, o meu companheiro, que essas pessoas não conseguirão pagar. Não é questão de vontade, é um excelente plano, mas não conseguirão pagar. Então, a gente solicita aqui que o apoio, que continue sendo dado o apoio para que a negociação aconteça em condições possíveis de ser mantido esse atendimento à saúde dos aposentados e também dos ativos que fazem essa opção. Agradeço novamente a oportunidade. Muito bem. Nós estamos recebendo aqui a ata. Acho que é importante, deputado Cristiano, salientar aqui, nós fizemos uma audiência pública no dia 11, segundo estimativas de alguns jornais, com 1.500 pessoas presentes, né, ocupou todo aquele plenário, que eu esqueço sempre o nome,
Vidjal, né, e o José Alencar, né, muita gente mesmo. Estava presente o presidente da CEMIG. Ao final, conseguimos um acordo, né, para que houvesse uma reunião que estava prevista já para acontecer no dia 15 e acabou surtindo, criando essa situação que foi relatada aqui pelos nossos dois companheiros e companheira. O fato é que, para todo mundo que está nos assistindo, esse reajuste que está sendo dado aos usuários, né, do plano de saúde, CEMIG Saúde, além do reajuste de 60%, mais de 60%, os aposentados atuais, que conviveram com todos esses produtos químicos que a Ângela estava, Maria Helena, que estava relatando aqui agora, que, portanto, com grandes possibilidades de adoecer, a CEMIG vai deixar de dar a sua contribuição para esses aposentados. Então, os cálculos que são feitos pelo sindicato, arredondando os números, um casal, né, de aposentados da CEMIG, que gastava hoje em torno de R$ 750 com o plano de saúde, vai passar a pagar R$ 2.500. R$ 2.500. É praticamente impossível. Muita gente vai abandonar. O plano vai acabar, praticamente. O plano vai acabar. Então, nós estamos recebendo essa ata, cientes dessa situação já na quinta-feira passada. Nós estávamos indo em direção a Diamantina, Turmalina e Berilo para uma audiência pública, né, os requerimentos foram lidos aqui hoje, né, sobre a questão do trabalho escravo. Nós já começamos a entrar em contato imediatamente com o deputado João Magalhães, com o deputado Gustavo Valadares, né, que são líderes aí do governo. O fato é que a CEMIG está remarcando, né, uma nova reunião, Emerson e Maria Helena, para uma data que vai ser hoje mesmo, né, indicada para nós abrirmos a negociação. Deputado Cristiano, o senhor está convidado, dentro da sua possibilidade, para estar participando desse quadro, né, que nós estamos vivendo aqui com a empresa estatal, que tem um valor de 28 bilhões de reais, né, com lucro de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano, né, e quer economizar nas costas dos servidores para poder distribuir dividendos, né, para os seus acionistas. Acho que é isso. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Presidente Betão, companheiros Emerson, Maria Helena, né? Maria Helena. Olha, quando o Emerson e Maria Helena deram relato aqui de que saíram da audiência com uma reunião pactuada, né? Agendada com a direção da CEMIG, e que, chegando lá, a reunião não acontece e sequer foram recebidos com 2 colegas parlamentares, acho que isso é um absurdo, gente. Isso aí é uma falta de respeito completa com os trabalhadores e com o Parlamento Mineiro, né? Essas coisas você não vem aqui a público, num evento oficial, e faz o compromisso e chega lá depois e fala, não tem como receber. Então, eu acho que tem que ficar registrado, sabe, a insatisfação da Assembleia com essa postura. Não é da comissão só, não. Eu acho que o presidente da casa, a mesa diretora, tem que registrar, deixar registrado para a CEMIG, porque, né, uma falta de respeito com os colegas parlamentares que saíram daqui com agendamento, com apontamento, com algo pactuado com eles e não acontece sequer, são recebidos, é um desrespeito com a instituição, com o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. O Betão está dizendo que conseguiu aí esse reagendamento. Espero que a gente não tenha incidente, né? Porque aí, senão, gente, aí vai ser demais, né? Aí nós vamos ter que saber quais são as medidas cabíveis que nós vamos ter que adotar diante dessa postura. Então, um pouco eu queria aqui deixar registrado o meu espanto
com essa maneira de tratamento com os trabalhadores, com a Assembleia. E, por outro lado, também, assim, o absurdo, né? Se você estivesse dizendo de uma política que tivesse aí um impacto significativo nas contas da empresa e tudo mais, a gente sabe que não é. Pelo contrário, o que a empresa se tornou e o resultado que ela hoje tem é fruto de uma construção histórica. Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Vamos abrir aqui o aplicativo aqui da XP, vamos olhar a cotação da CEMIG, pô, que legal, a ação está subindo, está 11, está 12 reais, e o lucro está maravilhoso, o negócio. Isso é um processo, foi uma construção a várias mãos. A Emerson estava falando o seguinte, era uma época que você não tinha muque, não tinha guincho, não tinha nada, e carregava poste, carregava as coisas no ombro, né, Marília? Então, qual que é o tratamento que você dá para os seus trabalhadores que ajudaram a construir essa empresa, né? A empresa ela investe tanto em projetos culturais, que são importantes, investe tanto em projetos socioambientais, investe em tanta coisa. Será que esse investimento, do ponto de vista da própria imagem da empresa, como ela busca ter aí uma projeção de imagem quando ela faz esse tipo de investimento, não é tão importante quanto os outros que ela faz, né? E a gente está falando de uma empresa que ela tem como sócio majoritário o Estado. Então, ainda que ela é uma empresa de mercado, capital aberto, uma empresa que ela, claro, tem que dar todo um retorno para os seus stakeholders, mas, acima de tudo, ela tem a participação majoritária do Estado. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, eu quero dizer que podem contar conosco, né, com a nossa solidariedade, com a nossa luta. No dia da audiência, eu estava envolvido também com outras atividades, que aqui no Parlamento a gente se desdobra, né? Somos 20 parlamentares do bloco, e problema, ainda mais o que o governador atual cria para nós, brota, né? Ele tem um talento danado para criar problema, e nós vamos nos dobrando e dividindo para ver quem que corre em qual raia. Mas, de toda forma, a gente vai acompanhar também todo esse processo, essa discussão, e deixar depositado aqui o nosso apoio nessa luta que, para nós, a gente sabe que é importante os trabalhadores da CEMIG do nosso Estado. Obrigado, Betão. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vou finalizar aqui. Tem que pensar com vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.